Essa capacitação, ela é toda 90% dela é mais com coisas práticas, né, com dicas mais, da ação em si. Mas a gente achou melhor fazer uma introdução um pouco mais teórica, talvez, para dar uma dimensão, eh, melhor do que é o roteiro, da importância do roteiro. Bom, eu coloquei essa primeira fala, essas aspas aqui nesse primeiro slide, que diz o seguinte: um bom roteiro pode resultar em um vídeo bom ou ruim, mas um roteiro ruim sempre vai resultar em um vídeo ruim. Isso é meio que eu parafraseei, meio que uma máxima que existe mais para o cinema, falando sobre essa questão da importância do roteiro, né? Que a ideia é exatamente essa: um roteiro bom, ele pode ser bem ou mal executado, né? Dependendo de como ele for tirado do papel, o resultado não pode não ficar bom. Mas Sim, com a sua inter um roteiro que seja ruim, ele sempre vai, resultar num vídeo ruim, né, porque o roteiro, no fim das contas, é a alma, é a essência daquele conteúdo, né. E a gente vive hoje num período que essa questão do roteiro, que antes, né, logo do início do audiovisual, era muito relacionada a determinadas questões técnicas e a própria história em si, relacionada a uma questão simplesmente mais narrativa, hoje ela ganha uma complexidade muito maior devido às transformações, né, que todos nós acompanhamos no dia a dia que estão já acontecendo, né? Isso especialmente de 2011, 12 para cá, com os smartphones, né, a popularização maior das redes sociais, dos vídeos lá. A partir desse período aconteceu uma certa até convergência dos veículos de modo geral em diferentes plataformas, com diferentes propostas, se adequando a uma nova linguagem que ainda está muito em desenvolvimento e se acentuando a cada dia. Então, eu botei aqui alguns exemplos, né? Esse primeiro, a gente falar um pouquinho do jornalismo. Antes, até coisa de 10 anos atrás, um pouco mais, um profissional que saía da faculdade de jornalismo, ele saía capacitado para fazer um texto sucinto, claro, objetivo, mas, hoje, além disso, né, ele também sai com uma preocupação muito maior com relação a essa questão do ritmo mais acelerado, um texto dinâmico, um texto interativo, né. Isso é natural hoje, né. Então você vê que os grandes veículos já estão muito inseridos nessa lógica, né. Em paralelo, se a gente pensar vamos dizer, nos produtores independentes de conteúdo, nos influencers, por exemplo, a gente vê que eles pegam hoje é necessário para eles pegar um pouco dessa prática mais jornalística também, no sentido tanto dessa questão da clareza das informações, da objetividade, né, isso é necessário para eles também, mas também o rigor da informação, né. Hoje a gente sabe que um produtor independente, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, e tem que ter mesmo com aquilo que ele fala, e qualquer fala que não seja correta, ele pode e deve ser, responsabilizado por isso, né. E então, cada vez mais as pessoas que trabalham com conteúdo para as redes sociais, elas estão muito atentas a essa questão, né, e primando por essa questão da exatidão das informações. Claro que existem as exceções, mas é cada vez mais uma preocupação. E no outro âmbito, que eu também coloquei um exemplo, que é um filme que traz várias discussões nesse sentido, acho que muitos de vocês já devem ter visto, que é aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né. Os filmes e séries hoje, eles também, logicamente, estão se adequando a essa linguagem. Tem várias formas disso estar acontecendo. Então, uma das mais marcantes é a própria narrativa dos filmes atenta a essa questão do início, do estopim de tudo, né? Logo no primeiro minuto, exatamente, dos filmes e séries. Você vê que é muito comum hoje já começar um conteúdo desse tipo de uma forma muito eletrizante, né? Ou com um diálogo muito marcante, ou com uma cena de ação muito forte. Claro que isso é um recurso narrativo que já existia antigamente, né? Décadas atrás. Mas hoje é muito presente porque os produtores sabem que eles precisam pegar o espectador naquele primeiro minuto, porque senão a pessoa vai voltar lá para o menu do streaming, né? Ou então vai fazer qualquer outra coisa, né. Então, a gente vê muito essa tendência dos filmes já começarem de uma forma mais forte para tentar segurar, o espectador. Outra coisa que também é muito marcante hoje, é uma coisa mais sutil, mas talvez quem assiste, principalmente filme há mais tempo, talvez esteja notando. Eh, Existe uma preocupação hoje maior em cenas como nas principais cenas dos filmes, e ter uma perspectiva mais centralizada da ação da imagem. Que é o que eu quero dizer antes, não havia tanta essa preocupação, então muitas cenas de ação, ou diálogos mais fortes, eles exploravam bem toda a área do campo, né, do quadro.
Então, tinha muita ação, às vezes, acontecendo no canto da tela, ou às vezes por um recurso narrativo, um personagem ficava mais distante para denotar um isolamento, algo do tipo. E hoje não. Isso continua, claro, mas em muitos momentos a ação, as falas são mais centralizadas, porque os estúdios já estão pensando, na hora da gravação, nos cortes que vão ter desses filmes e séries, que vão ser compartilhados no Instagram, TikTok, e são cortes que vão estar nessa posição vertical, né? Então, eles centralizam muito a ação para que, quando houver esses cortes, que vão servir como um marketing direto dos filmes, já fique toda a ação concentrada ali naquele espaço do celular. Isso foi um exemplo também que eu coloquei de como hoje há muito dessa convergência, né, dos diferentes veículos, das plataformas, em torno de uma linguagem que está se consolidando, que confere um grau de complexidade maior para qualquer pessoa, na verdade, que queira trabalhar com essa parte audiovisual, né? E aí, pensando agora na nossa realidade aqui, o ERN, isso tem uma complexidade também particular pelo quê? Alguns fatores. Primeiro, a gente trabalha muito com estudante, uma grande parte do nosso público são pessoas mais novas, que demandam, né, esse ritmo mais acelerado, esse ritmo mais dinâmico das nossas produções. Ao mesmo tempo, nós somos uma instituição pública de ensino, isso requer da gente um rigor máximo em termos de informação, né? A gente jamais pode se dar o luxo de passar uma informação imprecisa, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo que a gente vai colocar, não aqui especificamente do vídeo, mas em todas as nossas publicações, né? Então é um cuidado que vai desde da questão gramatical até a questão do conteúdo de uma fala, da precisão daquela informação, se não é uma fala que pode ser interpretada de uma determinada bandeira, se pode haver uma problematização, tudo isso sempre tem que ser levado muito em conta. E, paralelamente, somos uma instituição de ensino superior, então a UERN trabalha com pesquisa, com outras atividades que não são do dia a dia do público, né, da comunidade. Isso faz com que a gente tenha uma preocupação também muito grande com relação à linguagem que a gente utiliza, né? De ser uma linguagem acessível, clara, que contrasta muitas vezes com determinadas produções, né, que seguem um outro padrão, né? Isso é longe de ser uma crítica, é mais uma comparação, e a gente tem esse desafio muitas vezes de transformar essa linguagem mais acadêmica, por exemplo, em um conteúdo mais acessível para as pessoas, né? Então, a parte teórica era isso, mas eu quis trazer essa introdução para a gente refletir sempre sobre a importância, né, de a gente pensar naquilo que a gente escreve, pensar bem, né, ter um esmero, um cuidado maior em relação a isso, porque é fundamental para a gente hoje, né? É muito importante, é a alma daquilo que a gente vai divulgar. Então, às vezes a gente pensa que a gente vê o trabalho mais mecânico, né, como uma coisa relativamente, muito entre aspas, assim, uma coisa mais simples, de peguei o celular, coloquei aqui, vou gravar, falar aqui o que eu já sei de cabeça, depois edito rapidinho e publico. E a gente não pode tratar assim, né, porque existem várias nuances que exigem da gente um cuidado muito grande em relação a essa questão do roteiro. Mas é isso, vamos em frente. E a gente preparou esse curso, essa capacitação, com esse objetivo central de trazer orientações sobre como roteirizar, gravar e organizar vídeos curtos para as redes sociais, comunicando serviços, ações e projetos de forma clara e atrativa. De modo geral, é isso, né? De como a gente pode usar no nosso dia a dia, universidade, né? E até para outros projetos, enfim, como é que a gente pode pensar em boas maneiras, né, de apresentar aquilo que a gente produz. Bom, aí existem alguns pontos de partida para isso, né? Um primeiro passo que a gente estabelece com relação ao planejamento do vídeo são algumas perguntas-chave o ideal é que a gente sempre faça. Então, essas perguntas-chave a gente coloca para tentar iniciar o processo, né, de pensar naquele vídeo. Com o tempo, se você for fazendo rotineiramente tudo isso, você vai fazendo até de forma automática essas perguntas, né? Não precisa necessariamente colocar no papel, mas, mas o ideal, principalmente se você estiver começando, é sempre tentar iniciar o trabalho a partir desse ponto de partida. A primeira pergunta é para que esse vídeo existe, né? No sentido de qual o propósito central dele. É um vídeo informativo? É um vídeo, por exemplo, para convidar alguém para o evento, para falar de um projeto específico, para passar alguma orientação extra para alguém, né? Porque isso vai impactar em como ele vai ser construído depois desse roteiro, né? E é uma pergunta que a gente sempre tem que ter em mente,
ao longo da construção, porque às vezes você começa a construir um vídeo, você vai tendo ideias, vai colocando coisas e acaba se perdendo um pouco, desviando do ponto central, né? Então é bom a gente sempre ter essa pergunta muito clara para a gente, essa pergunta, essa resposta, né? Da mesma forma, fundamental também é saber para que a gente está falando, né? Como eu disse, a gente tem um público muito muito grande, formado por estudantes, mas alguns setores da universidade têm também essas particularidades. Às vezes são estudantes de pós-graduação que já têm, por exemplo, um conhecimento acadêmico um pouco mais avançado, né? Ou às vezes, aqui, por exemplo, no caso da Projeto, às vezes são vídeos mais voltados para os servidores, né? Às vezes são vídeos para a comunidade externa, de uma forma geral, né? Então, a gente pensar em para quem que a gente está fazendo esse vídeo é fundamental para pensar nas particularidades que ele vai ter, não só no sentido da linguagem em si, mas também do propósito. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, sobre o que é o vídeo, né? A gente tem esse primeiro passo. Ele vai ser um vídeo informativo, é um vídeo de convite, etc. Tá, vamos dizer que é um vídeo informativo. Então, qual vai ser o foco dele? É um vídeo informativo sobre um projeto novo de pesquisa, né? Do programa de pós-graduação. Então, é bom deixar isso já anotado, estabelecido, para a gente não se perder ao longo da construção desse roteiro, não começar, por exemplo, a falar, né, se eu quero falar daquele projeto específico, a minha prioridade vai ser essa, não vai ser fazer um histórico do programa de pós-graduação, por exemplo, né? É, então, tem que ter bem em mente qual é o objeto mesmo. Né? E o que a pessoa precisa saber ou fazer é a gente pensar no intuito, né? Tudo bem, pode ser que o vídeo seja só de apresentação, mas pode ser no caso de um evento que a pessoa saiba que vai ter aquele evento, né? O departamento de biologia está organizando aqui a semana de biologia e tal. Como é que eu vou? E agora qual é o meu propósito? É que as pessoas preparem trabalhos para submeter essa semana, é que as pessoas se inscrevam, é que as pessoas participem naquele dia, né? Então, tudo isso, se a gente esquematizar previamente, fica mais fácil depois a gente construir o roteiro e mais fácil a gente não se perder, né? E aí, assim, já descendo assim um pouquinho, aprofundando um pouco, a gente começa, definidos esses pontos bases, a pensar em quais são as informações que são essenciais, né? Eu coloquei entre parênteses o que é que não pode faltar. Então, a gente sempre pensar naquilo que é o cerne do nosso vídeo, né? O que é que não, qual é a informação que realmente pode não ter. Claro que vai haver outras informações no vídeo também, mas é bom a gente definir, né, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, definir uma certa hierarquia das informações, né? Até já puxar para esse outro tópico de evitar múltiplas informações principais. Quer dizer, se eu quero informar as pessoas para elas se inscreverem num evento, então essa vai ser a informação principal. E aí outras informações, por exemplo, sobre, sei lá, os participantes, né, sobre algum palestrante que vai ter, ela pode estar presente no vídeo, mas num papel secundário. Isso é para evitar que a gente tenha duas informações principais no vídeo, e meio que uma rivalize com a outra, e o vídeo acaba ficando, às vezes, até um pouco menos claro do que deveria, né? E a gente acaba se estendendo demais. Então, é importante a gente pensar realmente no que é essencial, né, dentro desse propósito do vídeo. Eu vou ter esse tópico também de direcionar para outras fontes, caso seja necessário, porque você vai, estou pegando esse exemplo, né, do um evento que vai ter do curso de biologia. É, Você não precisa, naquele vídeo, colocar muitos detalhes da programação. Você pode colocar, claro, vai ter minicurso, vai ter oficina, etc. Mas você pode fazer essa deixa para que as pessoas vejam acessem, por exemplo, o site, né, do evento. Você não precisa deixar tudo ali naquele vídeo. É claro que a gente sempre tenta colocar um número considerável de informações no vídeo, mas direcionar também, né, para outras fontes, né? E aí um outro exemplo, se for um vídeo sobre um novo instrumento, uma nova portaria aqui da reitoria, né? Você não precisa dar muitos detalhes sobre aquele documento do ponto de vista burocrático. Você não precisa dizer que foi aprovado na reunião tal do conselho diretor, não sei das quantas, não. Você faz você pode citar algo nesse sentido, se for necessário, mas você pode, ao longo do vídeo, direcionar para outra fonte de informação, né?
E esse último ponto que eu coloquei, que é dialogar com o principal interesse do público, é da gente levar em conta também, pensando no nosso público, qual o interesse dele naquela informação, que às vezes não necessariamente coincide naquilo que para você é o mais interessante. Vou dar um pequeno exemplo, essa questão do evento. Para quem está produzindo o evento e tudo, o principal é mostrar a questão dos mini cursos e tal, programação. Mas uma coisa que para o estudante pode ser muito interessante é você falar, por exemplo, da carga horária, do certificado, né, que ele vai obter, porque estudante é uma das coisas que eles mais gostam é a hora extra, né? A gente vê muito isso, a hora complementar. E aí, é claro que você não vai jogar essa informação lá para o topo das prioridades, mas é importante que você pense no público, o que é interessante para ele, para você acrescentar aquilo também, né? Você pensar no que é que vai ser atrativo também para aquele público específico, né? E aí vamos então para como falar, né? Isso aí a gente vai voltar algumas vezes ao longo daqui da capacitação, mas o que é interessante e básico que a gente já pode colocar aqui? Falar de uma forma natural, um tom de conversa, né? Sem, né? Não é algo que para você ter uma grande preocupação com relação a essa questão de tem que falar de uma forma como um apresentador de programa, de rádio, de TV. Não. Você falar naturalmente, na maioria dos vídeos, é o ideal, até para criar assim, uma certa identidade, uma conexão com a pessoa que está assistindo. E sempre evitar aquela fala mais robotizada, sabe? A pessoa que ou está lendo, né? Ou então decorou aquele texto palavra por palavra e está só ditando aquele texto daquela forma que ela sabe que é, né? É bom sempre tentar falar de uma forma natural, mesmo que durante a fala você mude um pouco, né? Algo que não vai ter nenhum problema, você mudar ligeiramente uma palavra ou outra do roteiro, não tem problema, desde que não mude o sentido de nada, né, e fique de uma forma natural, que sempre vai ser mais atrativa para quem está assistindo. E é aquilo que eu falei, da linguagem acessível, né? A gente, né, dentro da nossa realidade como universidade, a gente tem que ter uma preocupação grande com isso e evitar os jargões, né? Tem coisas que, para alguns programas específicos, você pode até usar, né, se for numa publicação muito específica, até usar alguma linguagem mais relacionada àquele departamento, por exemplo. Mas, de uma forma geral, o ideal é não usar, né? Principalmente levando em conta que vão ser vídeos que vão estar lá para todas as pessoas, né? Podem ser compartilhados por outras pessoas. Então, você usar termos muito específicos da sua área nunca é bom. Sempre tente simplificar, deixar o mais acessível possível e cuidado também com as siglas, né? Que é a mesma coisa, assim, vamos dizer que o programa de pós-graduação em física, o PPGF, está fazendo um vídeo pontual aqui sobre uma ação que o programa vai ter. Então, ele usar na própria página a sigla PPGF ou FANAT, tudo bem, porque é algo que está ali muito, né, já inserido no contexto dele. Mas se você for usar algo que não seja realmente do dia a dia mesmo daquele público, sempre fale as siglas, né? Diga o que são. Se for uma sigla muito estranha, complicada, um recurso que a gente usa às vezes, colocar não é a legenda em si do vídeo, mas você colocar o que a gente chama de lettering, colocar escrito o que é que significa, né, aquele setor. Deixa eu ver, por exemplo, a DIRI, Diretoria de Relações Interinstitucionais e Internacionalização, algo assim, nem lembro agora exatamente, mas é um nome um pouco chato, difícil assim, de falar, né, um pouco mais difícil. Então você pode, assim, estudante pode procurar a DIRI e colocar lá o que é que isso significa. Ou durante uma fala, assim, uma entrevista com o pessoal da Fala DIRI, então você coloca assim, um lettering explicando a DIRI, Diretoria, Internacionalização e Relações Interinstitucionais, né, para facilitar. A Ana está dizendo aqui que a gente tem que fazer um curso sobre as siglas que temos na UERN, e realmente é muita coisa, né? É muita coisa, e, por exemplo, quando a gente, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente vai mandar um material para fora e vai dizer, GECOM. Não, a GECOM a gente fala aqui informalmente, né, com o pessoal, mas principalmente quando a gente trabalha com público externo e com veículos também de fora, a gente sempre fala da agência de comunicação da UERJ, né? Então é exatamente isso. Então evitar ao máximo falar as siglas, né?
sempre dizer o que é que elas são, isso facilita muito, né? Evita muita confusão. E um último tópico de fala monótona ao longo do vídeo no sentido de se a gente evitar, entra um pouco naquilo da fala robotizada, né? Da gente evitar uma fala que não, em nenhum momento do vídeo ela varia o tom, ela continua exatamente da mesma forma, né? Porque isso cansa, né? Às vezes para quem está ouvindo. Então a gente tem algumas variações, a gente puxar um pouco mais algum ponto do vídeo, isso às vezes funciona até como um recurso narrativo, a gente vai ver alguns exemplos aqui daqui a pouco, né? Então você evitar essa fala monótona ajuda muito, certo? Bom, idealmente, a gente trabalha com essa ideia dos vídeos de até 1 minuto. É necessário ser apenas isso? Não. Obviamente, às vezes, tem alguns vídeos que requerem mais tempo, né? E que, enfim, que às vezes a gente foge dessa regra. Agora, quanto mais a gente fugir dessa regra, mais isso vai demandar da gente exatamente esses recursos. Mais vai demandar da gente esses recursos de dinâmica, de roteiro, de prender a atenção, porque quanto mais longo for o vídeo, mais você vai precisar reter aquela atenção, mais você vai precisar de estratégias, né, para que o seu material seja assistido até o fim, né, tenha um bom engajamento, né. E aí existe também uma importância do ritmo, de você tentar fazer num ritmo natural e adequado, sem, o vídeo tem que ser de 1 minuto, então vamos falar bastante rápido, que é para passar muita informação. Não, não vai ficar agradável para quem está ouvindo, vai ter um efeito reverso, né? E também evitar aquela fala arrastada demais, que se estende demais, com muitas pausas, né? Também não é o ideal. Procure sempre falar de uma forma natural, e aí não tem nada de errado você gravar um vídeo e depois você assistir, é, você mesmo analisar, pedir a opinião de alguém, né, sobre como é que está a sua fala, como é que está o seu ritmo, né, pedir a opinião das outras pessoas. E aí tem uma dica, né, muito boa, quando você finaliza um roteiro, né, vou ter aqui todas as informações, como é que vai ser, como é que o que é que eu vou falar e tal. Antes de gravar com o vídeo, você grava só a voz, fazendo a locução do jeito que você acha que tem que ser feita, para cronometrar o tempo, que aqui isso vai ajudar, vai dar uma boa noção já de como é que está o tempo do seu vídeo, né? E o tempo do vídeo não vai ser só aquele tempo da fala. Às vezes tem, sei lá, alguma vinheta, tem um tempo de trilha, tem mais alguma coisa, tem algumas pausas que tem que ter. Então, mas essa dica é muito importante para você ter uma noção maior do tempo, né, daquele roteiro que você fez. E aí, com a prática, você já vai tendo uma boa noção, né, a partir do material que você fez, você já tem uma noção do tempo só de olhar, assim, a parte escrita, né, mas inicialmente é sempre bom você cronometrar, mesmo para ter uma boa noção. E vamos então para um tema também, muita gente questiona, a questão da estrutura do roteiro. De antemão, já vou dizer o seguinte, que isso aqui é vamos dizer assim, um modelo padrão, né, que funciona, vamos dizer que é o que mais funciona e que é o que mais é propagado e é o que é mais comum a gente ver, né? Que é essa estrutura de roteiro. E um pouco mais na frente eu vou falar disso, mas de antemão eu já falo que não quer dizer que todo vídeo que a gente vai fazer tenha que seguir essa estrutura necessariamente. Mas é um modelo muito bom, já meio que consolidado, para a gente exercitar. E aí, e a gente vai ver alguns exemplos também. Mas como é que funciona? É dividido geralmente nessas 3 partes, sendo a parte inicial o gancho, né? O que seria esse gancho? Seria os primeiros segundos do vídeo em que você tenta, a ideia de um gancho mesmo, de um anzol, de fisgar mesmo, né, o público. Despertar a curiosidade e interesse da pessoa que está assistindo logo de cara, para que ela não, né, a gente sabe que como o mais comum é as pessoas assistirem vídeos rolando aqui o feed, então para que ela não passe de imediato para o próximo vídeo, a gente tenta manter. E aí, como é que isso é feito? Existem várias formas, né? Você pode despertar a curiosidade da pessoa, tem aqueles exemplos clássicos, né? Você sabia que idade você tinha quando descobriu que não sei o quê, né?
E você pode trazer várias estratégias dessas, até baseadas, ancoradas nas particularidades do seu departamento, da sua unidade também, né? Mas sempre você pensar em formas de atrair logo de cara o público e mostrar, vamos dizer assim, por que que ele deveria assistir aquele vídeo, né? E aí a seguir veio o principal, que é o desenvolvimento, né? Que é a maior parte do vídeo, que é, enfim, é o conteúdo em si, né? Aquilo que lá naquelas perguntas a gente estabeleceu. O que é o principal, o que é essencial, qual é o propósito desse vídeo, é nesse momento que a gente vai apresentar, né? E aí tentando apresentar com algumas estratégias né, de trazer esse ritmo, essa dinâmica e tal para o vídeo, a gente tenta fazer isso. Mas seria vamos dizer, o conteúdo em si, né? Realmente o propósito do vídeo ali. E em seguida nós temos o que a gente chama de chamada para ação, que é a parte final do vídeo. Esse nome já é bem sugestivo, né? Uma chamada para que a pessoa tome alguma providência a partir daquilo, né? Que é aquilo que eu falei inicialmente aquele último tópico do que é que a pessoa deve fazer a partir daquele vídeo, né? Então, é se inscrever no evento, é acompanhar determinada página, enfim, preencher um formulário, etc. É a hora que você terminou o vídeo, você vai chamar as pessoas para tomar aquela ação que você considera que seja o seu objetivo, né? E pode ser até também essa ação, pode ser até nesse sentido de aumentar o engajamento daquele vídeo, no sentido, então, muito para aquele aluno aquele seu colega que gosta muito, está muito afim de uma carga horária extra, né? De uma hora complementar, sei lá, né? Mande para aquele seu amigo que gosta de tecnologia, por exemplo. Chamados para que aumente também o engajamento do vídeo. A gente vai ver, né, isso aqui um pouquinho mais aprofundado na frente. E aí, mais um ponto muito importante, que aí já voltando para como você vai se portar diante da câmera, né? Que a maioria desses vídeos, a gente, claro que não precisa ser exatamente assim, mas o mais tradicional, né, que a gente vai trabalhar mais aqui, são aqueles vídeos de apresentação de uma pessoa diante da câmera, apresentando, né, aquele conteúdo. O primeiro ponto que a gente colocou da questão da postura, né, de a gente estar de uma forma ereta, né, bem apresentável, mas sem também aquela postura robótica, né, que parece que a pessoa é de plástico ali. Não. É uma postura natural, mas de uma forma formal, vamos dizer assim, né? Evitar também gesticular demais, balançar muito o corpo, né? Fazer muitos movimentos, isso às vezes desconcentra, né, quem está assistindo. Mas também evitar ficar com os braços ou parados aqui, ou principalmente de braços cruzados, né? Imagina a pessoa está convidando alguém para um evento assim, falando de braços cruzados, né? Não tem o menor sentido. Então, o ideal é que deixar os braços visíveis, né? Gesticular um pouco também, mas sem exagero, sem mexer demais, né? Buscar um equilíbrio. E aí, duas dicas, né, essenciais. Uma delas é a gente considerando aqui, né, que vai ter uma pessoa filmando e outra pessoa aparecendo, antes de você começar a gravar, vocês vão definir aqui um ambiente, tudo e tal. E aí a pessoa que vai aparecer, né, ela tem que ter. O ideal é que a pessoa que vai gravar já tenha a iniciativa de fazer isso, mas nem sempre. Às vezes, por qualquer motivo, a pessoa ou não está observando, ou não quer falar. Né? Então, a pessoa que está aparecendo, é bom que ela pergunte antes de gravar para a pessoa que está filmando. E aí, como é que eu estou? Tem alguma coisa para ajeitar, né? Às vezes a pessoa está com a postura um pouco torta, às vezes bateu um vento, assim, o cabelo, algo do tipo, né? Então é sempre bom perguntar, e aí, como é que tá? E fazer um teste também, né? Grava aqui um vídeo teste sem se preocupar já de falar o texto 100% do roteiro, mas a pessoa faz um teste e já é ela mesma, deixa eu ver aqui como é que tá, né? Eu posso melhorar isso aqui e tal. Isso é muito bom, né? Então, fica essa dica para sempre que forem gravar o vídeo, a pessoa que está aparecendo, ela falar também, né? Ela se colocar, é, pedir também essa opinião, né? De quem está gravando ou de outra pessoa, enfim. E aí, né, dentro até do que a Ana Nery colocou aqui, né, que o corpo fala, isso aqui foi até usar botar essa observação, que o seu rosto também está comunicando, mesmo quando você não está falando, né? Então, tem esses pontos que também são muito importantes, você ter por exemplo, uma expressão coerente com o tema.
Em geral, o tema que a gente usa é mais esse segundo tópico de um leve sorriso, né, em conteúdos informativos, assim, aquela coisa não aquela coisa agitada demais, mas uma empolgação, né? Você apresentar o vídeo de uma forma alegre, empolgada, né? Isso vamos dizer assim, mais carismático para quem está assistindo, né? E aí dentro disso, agora, volto para esse primeiro tópico da expressão coerente com o tema, né? É, a gente teve até agora no Sudeste Novo algumas chuvas fortes, né? Eu lembrei aqui daquela época que teve aquelas chuvas bem fortes no Rio Grande do Sul e que a UERN participou com doações e tudo, né? Naquele momento crítico. E aí você imagina que uma pessoa da reitoria vai fazer um vídeo sobre isso e ela vai estar falando sobre essa questão, né? De uma calamidade pública com um tom sorridente, né? Não, né? É bom assim pensar um pouco sobre isso antes. Qual é o tom que você vai adotar é, nesse momento? Né? O José só perguntou sobre as cores, a gente vai falar disso, viu, José? Já já eu chego lá. Exatamente, a vestimenta fala também, a gente vai falar disso. Então, né, voltando, a expressão sempre coerente com o tema. E também evitar, né, expressões muito sérias, assim, uma gravidade muito grande, né, e um cuidado com, às vezes a gente tem alguns vícios, né, de expressão, às vezes, por exemplo, franzer demais aqui essa região da sobrancelha e tudo. Claro que é um momento ou outro, né, tudo bem, é uma coisa natural, mas a gente sempre ter cuidado com esses excessos, né. E também o olhar, né? Olhar sempre para a câmera, né? Você vai gravar aqui com o celular, então, mesmo você vai gravar num tripé aqui com a imagem voltada para você, com a câmera frontal, tudo bem. Mas se você for fazer isso, grave olhando, né, diretamente para a câmera do celular, nunca para a sua imagem, né? Porque senão você não vai estar olhando no olho de quem está assistindo. E também evitar essa questão, né? Eu estou fazendo muito aqui, mas porque, enfim, é um curso longo, não teria como evitar. Mas, por exemplo, se eu estou gravando aqui um vídeo para o celular, e aí eu estou tentando aqui lembrar como é a fala do roteiro, né? Evitar falar, na próxima semana nós teremos o encontro do curso de Ciências Sociais, entendeu? Você dá essas olhadas para cima, para o lado, para o alto, para tentar lembrar, não, tente, se for o caso, se tiver dificuldade nesse contexto, falar de uma forma mais pausada, né? Falar, ensaiar bem e tal, para evitar esses momentos de você ficar pensando, né? E às vezes, dependendo de como for o vídeo, dá até para fazer algum corte, assim, entre uma fala e outra, né? Mas cuidado com esse olhar para fora da câmera. E pronto, aí chegamos naquela parte que vocês perguntaram, né? Sobre as roupas. Primeiro, a questão das roupas condizentes, né? Vamos supor que o pessoal de geografia vai fazer um vídeo chamando as pessoas para uma aula de campo, né? Ou a Projeto vai ter uma ação de levar as pessoas para uma excursão, por exemplo, então tudo bem, a pessoa aparecer com uma roupa esportiva e tal, né? Assim, mais informal, né? Sei lá, um boné, uma coisa assim, no ar livre, beleza, né? Tá condizente. Agora, você não vai usar uma roupa desse tipo num vídeo de uma colação de grau. Vai estar todo mundo lá elegante e você muito informal, né? Por exemplo. E o oposto também vale, né? Você não precisa estar, né, numa, como é que eu posso dizer, com roupa formal demais, num vídeo de uma ação na praia ou no parque, por exemplo, né? Então, sempre pensar assim, né, eu vou fazer esse vídeo sobre esse assunto, como é que seria essa maneira condizente, né, com a temática do vídeo, né? E aí, essa questão, né, que acho que a Ana Nery perguntou, das cores, não, foi Josias, né? Sim, as cores devem ser levadas em consideração, especialmente considerando o fundo, né? Por exemplo, eu estou aqui num fundo branco, se fosse aqui um vídeo, né, com essa proposta, eu estou com roupa branca, que é o cinzenta, nesse cinza claro, vamos dizer, muito parecido aqui com esses armários, já não fica legal, né? Aqui não, eu estou com uma camisa vermelha, não foi nem pensando nisso, mas estou com a camisa vermelha, fica mais destacada, então não dá essa confusão, né? Então, sim, a gente leva em consideração, sim, a vestimenta. E aí, também relacionado à roupa, e aí de uma forma não só do tecido em si, mas evitar usar acessórios, né, que chamem a atenção demais. Tá? Uma coisa muito colorida, por exemplo, né, ou algo que se movimente muito, evitar também, a menos que isso tenha algum contexto narrativo dentro do vídeo, a gente vai ver um exemplo disso aí, né, acho que até agora.
Pronto, eu separei aqui alguns exemplos de vídeos que a gente fez para a gente dar uma pausa aqui e a gente até ver, dar uma olhada, né, em todas essas orientações que eu já passei, a gente vê como é que a gente trabalhou cada uma dessas coisas. Ótimo, pois vamos lá. Você Esse primeiro provavelmente vídeo. sabe que Mossoró aboliu a escravidão 5 anos antes da Lei Áurea. Mas quem são os verdadeiros responsáveis por esse feito? E essa pergunta aparentemente simples foi o ponto de partida para o pessoal do Departamento de História iniciar o projeto Procurando Rafael. A gente tentou definir qual o recorte histórico da história de Mossoró que a gente ia trabalhar. E a gente acabou chegando no 30 de setembro, mas com uma pergunta diferente. Onde é que estavam as pessoas negras desse 30 de setembro, que tinham o seu bem mais valioso em questão, né? Que era a sua própria liberdade? O projeto ganhou então o nome do único negro citado entre os abolicionistas da cidade. Nascido em 1859, Rafael foi alforriado em 10 de junho de 1883 e tornou-se membro dos movimentos abolicionistas em Mossoró. Após um tempo, os membros do projeto Procurando Rafael iniciaram as buscas presenciais, tendo como principal fonte de pesquisa livros, memorialistas, periódicos, museus, cartórios e paróquias. E com as pesquisas vieram as descobertas do projeto. Nomes de pessoas, famílias, estratégias que as pessoas utilizavam para conquistar a sua liberdade e também para manter ou preservar a liberdade de outras pessoas que fugiam de outros lugares. E um dos principais objetivos foi alcançado neste semestre. A imagem de Rafael Mossoroense da Glória finalmente foi encontrada no acervo do Museu Histórico Laura da Escócia. Mas a pesquisa não acaba por aqui. A equipe está procurando novos nomes e busca construir uma história para Mossoró mais plural e colorida. Então não deixe de acompanhar as atualizações e novas descobertas no perfil @Procurando Rafael e também de visitar a nossa exposição lá na Fafic. Bom, pessoal, esse vídeo a gente fez no ano passado, dentro do projeto que a gente tem, que é o Hermes Ciência, de apresentar algumas pesquisas da universidade. A gente fez exatamente sobre esse projeto do Procurando Rafael. E aí tem algumas coisas desse vídeo, em cima daquilo que a gente comentou, que eu vou aproveitar para passar com vocês. Ele, dentro daquela ideia que eu coloquei, né, aquelas três partes do roteiro, né, do gancho, o desenvolvimento e a chamada para ação, esse vídeo ele se encaixa bem nisso, né? Você vê que ela começa falando que, você sabe que Mossoró aboliu a escravidão 5 anos antes da Lei Áurea, mas ela faz essa pergunta: quem são os verdadeiros responsáveis, né? Essa seria esse primeiro ponto do vídeo, despertar essa curiosidade, né? Tá, mas você já sabe isso aqui, mas e essa outra coisa, né? E a partir daí despertar a curiosidade das pessoas sobre a temática. Só tirar aqui o som. Pronto. E aí já tem um corte, e aí ela já começa. Foi a partir dessa pergunta que a gente, né, foi a partir dessa pergunta que o projeto Procurando Rafael começou suas atividades, etc. Né? E aí, a gente teve um cuidado muito grande desse vídeo, com essa questão do roteiro, no sentido de fazer um vídeo, você vê que é um pouco mais longo, né? Já passa daquela regra dos 2 minutos, né? Aliás, do 1 minuto que a gente falou, tem quase 2 minutos. Mas a gente tentou, então, deixar de uma forma dinâmica que ficasse uma fala fluida, no sentido de a gente ter duas pessoas falando, né? Que seria a Esté, que é nossa estagiária, que está aqui apresentando, e também a professora Ariana, né? E a gente tentou montar o roteiro de uma forma que ficasse, entre aspas, conversado, assim, que houvesse um diálogo entre a fala de cada uma, né? Então, a gente não precisou, por exemplo, fazer uma introdução sobre a Ariana, né, a professora. A gente tentou deixar isso de uma forma muito fluida, né? Tanto que, nesse vídeo, a gente primeiro gravou com a professora para saber como é que seria a fala dela e tudo, né, o que é que ela ia dizer. Selecionou alguns momentos da fala dela e, a partir disso, fez um novo roteiro, né, assim, um roteiro já definitivo, pensando em como seriam as falas de Esther, que está aí no vídeo. Só. Pronto, desculpa. Então vocês podem ver que tem alguns momentos que a fala de uma meio que complementa a fala da outra, né? Quando ela fala que, ela diz, ó, e com as pesquisas vieram as primeiras descobertas do projeto. E aí já entra com a Ariana falando quais são essas descobertas, né? Nomes de pessoas, que mais? Famílias, etc, né?
Então, é um recurso legal também, quando a gente vai fazer esses vídeos assim, com mais de uma pessoa, da gente tentar sempre dialogar, né? Dialogar com as falas dela. Isso, as falas se complementando. Porque imagina, assim, se a gente fosse fazer o vídeo aqui nesse início, né, antes de entrar a Ariana, e a gente fosse falar, e esse projeto tem como coordenadora a professora Ariana Costa, do Departamento de História. Né? Assim, já é um tempo considerável, de uma forma que a gente, não, vamos resolver, né, vamos colocar de outra forma. Falou do projeto Procurando Rafael, já entra aqui a professora, a legenda, né, em cima, coordenadora do projeto, e ela já dando os detalhes, né, sem a gente precisar especificar muita coisa, né, e né, ficou bem compreensível, né. E aí a gente também usou aqui algumas imagens, né, essas aqui são do próprio projeto, né, que a gente pediu para eles mandarem, né, acrescentou no vídeo, não foi a gente que fez essas imagens aqui dos integrantes, né, foram eles mesmos. Isso aqui, por exemplo, a gente pediu para eles mandarem e a gente só inseriu no vídeo com a narração de Esther. E no final, a gente teve aquela última parte, né, do chamado para ação, que a gente fala, que ela diz, então não deixe de acompanhar a página do projeto. Estava com uma exposição na Fafic também, né, então a gente falou, aí vejam a Fafic e tudo. Pois estou vendo aqui o pessoal está falando, né, que o projeto em si já ajuda o roteiro porque é muito interessante. Sim, mas aí eu volto para aquela fala inicial mesmo que eu comecei o curso, que você pode ter um bom roteiro, né, assim, fazendo paralelo, né, que ele vai gerar um material bom ou ruim. Da mesma forma, você pode ter um super projeto de pesquisa. Agora, se você não souber, né, elencar o que é interessante, o que vai chamar mais a atenção das pessoas, o que é mais informativo daquilo, você também vai desperdiçar, na verdade, uma grande chance, né? Deixa eu só ver aqui o que é mais falar. Sim, é importante mudar o ambiente, é mais de fundo, exatamente. Sim, bem observado, Ana Cláudia, se você falou, porque o que é que a gente pensou? A partir do que a Ariana falou, a gente foi lá no museu, aqui no Lauro da Escócia, né, para exatamente pegar essas imagens de fundo. Não tinha imagem de Rafael lá. Acho que tem uma parte lá que tem o nome dele escrito, mas não tinha essa imagem dele. Então a gente foi lá, mas o que aqui remete que é a história de Mossoró, que a gente pode usar, né? Então a gente foi lá no museu, pegou diferentes espaços, né? E aqui já, no caso, a Fafic, né? Esse aqui é o mural que tinha lá na Fafic, com o projeto, e a gente fez com a professora lá, até aquela questão que José perguntou da cor, né? Aqui como ficou legal, né? Porque aqui o fundo é esse fundo colorido, amarelo, vermelho, laranja, e ela aqui com a camisa azul do projeto, né? Ficou um contraste muito bom. Então, exatamente, esse próprio ambiente, tanto do museu como aqui do projeto, já mostrando a exposição, né? Ficou bem interessante. Então é isso, assim, a gente sempre, né, pensar nesses detalhes, né, do roteiro, do ambiente, tudo. A gente buscou realmente fazer esse trabalho aqui, né, era um vídeo, claro, um pouco mais elaborado, a gente demorou um pouco mais para fazer e tudo, mas com essa proposta, né, de apresentar esse projeto de pesquisa e nessas duas narrativas, falar do projeto em si, como é que eu posso dizer, das ações, enfim, dos objetivos do projeto, mas com essa parte visual também, contando, né, complementando essa narrativa. Então, foi assim, um vídeo que eu trouxe como exemplo desse padrão dessa estrutura, né? E, às vezes, a gente pode quebrar um pouco também essa estrutura. Você deveria conhecer o que acontece na praia. Se você é estudante e está passando por alguma dificuldade na sua rotina acadêmica, saiba que você tem o nosso apoio. A PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem diversos auxílios e programas voltados para vários contextos. Duvida? Pois dá uma olhadinha no edital que saiu nesta semana. A UERN está oferecendo auxílio financeiro através de programas que envolvem alimentação, moradia, creche, participação em eventos e muito mais. O link do edital está disponível na bio do Instagram da PRAE e também no site da Pró-Reitoria, e lá você vai encontrar muito mais informações sobre o edital. Mas a PRAE tem muito mais ações à disposição dos estudantes. É aqui que também temos atendimento psicopedagógico com uma equipe pronta para te acolher.
Parece muita informação, mas calma, no site da Pride tem tudo o que você precisa para saber sobre cada uma dessas ações de uma forma direta e acessível. E não deixe de acompanhar o perfil da Pró-Reitoria no Instagram, afinal, você deveria conhecer o que acontece na Pride. Aqui, eu não sei se deu para notar muito bem esse efeito. Vou diminuir aqui um pouquinho. Mas é porque ele foi pensado para o Reels, né, do Instagram. E quando você termina um vídeo, ele se repete. E aí, vocês já devem ter visto alguns vídeos que usam esse tipo de recurso. O que é que a gente fez? A gente gravou um vídeo que ele meio que se repete, né? O final dele dialoga diretamente com o início. Perfil da Pró-Reitoria no Instagram da Pride tem tudo o que você precisa para saber sobre cada uma dessas ações de uma forma direta e acessível. E não deixe de acompanhar o perfil da Pró-Reitoria no Instagram. Afinal, você deveria conhecer o que acontece na Pride. Aí, eu acho que vocês notaram como é que ele foi feito. A gente gravou essa cena final, logo foi a primeira coisa que a gente gravou, né? Essa cena aqui de Bia falando. E é tudo uma fala só, não deixe de acompanhar o Instagram, afinal, você deve conhecer o que acontece na praia. Tudo isso foi uma fala só, que a gente fez um corte no meio dela, deixando a parte inicial no fim do vídeo e a parte final no início para fazer essa brincadeira, né? Isso é um tipo de recurso, de efeito que a gente usa para, enfim, dinamizar um pouco mais, né? Deixar um pouco mais atrativo, agradável o vídeo, né? Embora ao longo do vídeo teve várias pequenas coisas assim, que a gente fez, por exemplo, esse efeito, que ela vinha andando. No caso aí, ela está segurando mesmo a câmera, né? E aí, eu estava com ela, a gente nesse momento teve essa transição que eu peguei a câmera e ela veio andando. É uma coisa muito simples, mas que dá um pouco mais de dinâmica, né? E é sempre bom a gente ver, a gente tentar usar isso em alguns momentos sem exageros, né? Mas como era um vídeo esse aí que a gente não tinha tanta coisa visual assim para mostrar, a gente tentou trazer essas brincadeiras, né? E aqui, por exemplo, da mesma forma que a gente fez esse corte, e aí ela entra, a gente mostra que a praia ao fundo e ela vai entrando, né, no vídeo, assim, já mais uma coisa para também trazer um pouco mais desse dinamismo e tal, né? Aí trouxemos a página da praia, aquilo que eu falei, falei no início da gente fazer referência, né, da gente direcionar também para outras plataformas, né, outras fontes de informação, né? Por exemplo, aqui a gente mostrou que o edital é da praia e tudo para mostrar onde é que as pessoas poderiam acessar, mas claro que a gente não foi, né, ficar lendo aqui o que é que tinha, nem dar muitos detalhes, a gente mostrou para as pessoas, ó, aqui na página da praia você pode ter todos os detalhes e tudo, né? Então, é isso, mostrou aqui um ambiente, um pouquinho da praia para complementar e fez essa brincadeira. E agora eu vou mostrar mais um último vídeo que a gente fez para o carnaval, né, com perspectiva diferente. Aí já é outra proposta do vídeo, certo? Você vai viajar nesse carnaval? Ou vai ficar na sua cidade mesmo? Seja como for, confira aqui essas dicas. Evite levar objetos de alto valor para a festa. E se tiver que usar o celular, cuidado em lugares com muita aglomeração. E se for viajar, faça com antecedência a revisão do seu veículo. E em hipótese alguma, misture álcool e direção. Enfim, eu já tô indo curtir o meu bloquinho também. Aproveite a festa com responsabilidade, atenção e muita alegria no seu Carnaval Responsa. E aí, pessoal, o que é que esse vídeo tem de diferente, né? A gente falou, por exemplo, na questão, né, ainda na questão das cores, das vestimentas, dos acessórios, a gente disse, cuidado para não ter uma coisa que se destaque muito, né? Um acessório, uma coisa assim. E aqui a gente fez quase o oposto disso, né? Que a Amanda, olha o guarda-chuva que o sombrio que ela tá. Né? Mas por quê? Era um vídeo de carnaval, né? Era um vídeo de carnaval, então é condizente com a proposta, essa coisa mais animada e tudo, né? Esses confetes, isso tudo. Que no vídeo informativo, né? Mais informativo sobre um projeto, algo assim, obviamente não caberia. Mas aqui está muito dentro da proposta, né? Da gente.
Então, assim, trouxe esse vídeo também para mostrar um pouco como a gente pode quebrar, né, algumas dessas regras e tudo, desde que elas tenham esse sentido narrativo, né? Foi um vídeo que a gente fez para o carnaval, né? Foram 3 vídeos, né? Esse é um deles, né? Com dicas, assim, para as pessoas que querem viajar, dica de saúde, de segurança e tudo. E aí a gente tentou, né, fazer essa coisa mais dinâmica e realmente mais colorida, né? Um pouco mais frenética e tal, mas porque era a proposta. Então é aquilo, né? De a gente sempre pensar no vídeo dessa forma mais ampla, né? Do que qual é a proposta desse material. Né? Então, eu trouxe esses exemplos, né? Poderia ter trazido muitos outros aqui da GECOM, mas foram alguns que eu pensei nessa questão dessa quebra, né? Tanto assim, mostrar os modelos mais padrão, né? Como foi esse primeiro vídeo, essa questão visual, tudo. Esse segundo, essa questão das estratégias narrativas, pequenas coisas que a gente pode usar nos vídeos para trazer um pouco mais de dinâmica, né, de engajamento e tudo. E também esse outro, né, dessa perspectiva diferente que também às vezes tem um sentido muito específico e que funciona muito bem, né, que é muito apropriado. Bom, aí voltando um pouco mais para a parte técnica, né, falando agora sobre essa questão dos enquadramentos, composição de imagem. A gente, nesses vídeos de rede social, a gente usa esse formato tradicional de 9:16, né, que é esse formato vertical, que se a gente for publicar um vídeo para rede social, né, idealmente é esse formato. Mas vocês já devem ter visto, vídeos que são gravados, a gente até já fez alguns na web, na vertical, ou desculpa, na horizontal, mesmo sendo para rede social, né? Isso a gente já fez. Qual o sentido disso? Em alguns momentos, determinados vídeos, ou que a gente vai usar outra plataforma e tudo, ou porque pela proposta deles, por exemplo, a riqueza de elementos ou algo relacionado a como eles devem ser dispostos, é interessante, sim, usar essa perspectiva horizontal, que é, é até assim, visualmente o mais confortável e tudo, né? Mais agradável. Né? Só que é claro que é mais cômodo, devido à forma como a gente segura o celular e tudo, a gente fica deixar aquele na vertical. Mas, eventualmente, é possível assim, trabalhar com essa ideia dos vídeos horizontais. Agora, sim, se houver um sentido mesmo, né? Ou se houver uma razão muito específica para que a gente faça isso. É possível, mas realmente não é muito ideal, não. Certo? E a questão do enquadramento, né? De como as pessoas vão aparecer. Nesses vídeos de apresentação, como a gente colocou, vocês viram que tem algumas diferenças entre eles, né? Nessa questão do enquadramento. Mas o mais padrão seria aquele primeiro que a gente mostrou de Esté, do Procurando Rafael, que é aquele enquadramento da cintura, ou geralmente abaixo da cintura para cima, né? Esse é vamos dizer assim, da apresentação padrão, que é, vamos dizer, o que funciona mais, o que é mais confortável, né, para quem está assistindo. É claro que você pode mudar isso também em alguns contextos, né, principalmente quando tem movimentação no vídeo, né. Teve aquele de Beatriz, por exemplo, né, que ela estava andando ali no corredor do campus, olhando aqui no celular, era uma perspectiva. Depois eu peguei a câmera e ela já ficou mais distante, num plano mais aberto. Às vezes também é interessante para você mostrar mais do ambiente, né? Se tem informações ali relevantes sobre o ambiente e tudo, né? Agora, o que é importante evitar, né? Que a gente colocou aqui. Você cortar exatamente nas articulações, cortar aqui no cotovelo, por exemplo, né? Ou no joelho, assim, aquele corte precisamente em cima do joelho fica desconfortável visualmente, né? Não é legal. Então, você cortar um pouco acima do joelho é o ideal, né? E também um pouco abaixo ou acima do cotovelo, né? Da forma que não gera esse desconforto, né? Essa coisa meio estranha. E aí uma coisa também essencial. Não tenho certeza se a imagem que está aparecendo aqui minha é a mesma para vocês, né? Mas o ideal é que a gente tenha essa atenção com esse espaço, tanto lateral como acima também, né? Eu falei desse espaço abaixo, mas agora acima, a gente ter esse espaço aqui, mais ou menos uns 4 dedos, algo do tipo, de teto, né? Livre. Porque para a gente não deixar, né? Assim, vamos dizer que vou gravar o vídeo aparecendo assim, num curso desse até ainda rola, mas num vídeo de Instagram, aparecendo aqui com a cabeça praticamente cortada, não é legal. E muito menos assim, né? De eu aparecer com um teto aqui que não tem sentido.
Às vezes, uma coisa que pode ser feita, sim, você pode deixar um espaço desde que haja uma proposta, né? Como todas essas quebras de regra, se houver uma proposta, a intenção pode acontecer. Qual é um caso, por exemplo? Vamos supor que eu estou gravando aqui um vídeo que está sentado aqui uma pessoa na mesa e o material da mesa, aqui o que está disposto é de alguma forma importante e tudo. E aí, se eu colocar a legenda aqui embaixo na tela, né, nessa região aqui, se eu colocar a legenda aqui, vai ficar interferindo, vai ficar rivalizando com esse material que eu quero mostrar aqui embaixo. É uma riqueza muito grande. Então, eu posso sim deixar um pouco mais de teto vazio e colocar a legenda lá em cima, por exemplo. É uma opção, né? Se, por exemplo, você quer dar uma ênfase maior para o que está aqui embaixo e não quer que a legenda ocupe esse espaço. É uma possibilidade, né? Mas sempre fazer isso com algum cuidado também, que não é o mais usual. E às vezes as pessoas ficam meio desconfortáveis também, né? Mas, de modo geral, é mais ou menos esse, assim, no enquadramento, né? Assim, acima, deixar um pouco de teto, né? Não deixar a pessoa muito imprensada, se achatar, e nem deixar espaço demais. E tentar deixá-la centralizada, né? Que, de uma forma que não fique uma assimetria, né, nas laterais, deixar aqui um lado com muito mais espaço do que o outro, né? Isso também não é bacana, certo? O que mais? Outros planos são possíveis sugeridos em alguns casos, né? Aquilo que eu falei. Se você quer mostrar, mas você vai fazer um vídeo sobre um evento que está acontecendo. Então, você pode fazer uma imagem mais aberta, mostrando aquela movimentação e tudo. E você pode até ter uma pessoa aparecendo em meio àquele plano mais aberto, mas ela, por exemplo, vindo em direção ao vídeo, né? Só que cuidado, vou tentar ilustrar aqui como é que poderia ser isso. Você está mostrando aqui um evento com várias pessoas, pátio ali da Fafic, né? E aí você deixa a pessoa que vai aparecer um pouco mais destacada, mais à frente, mais próximo da câmera, e deixa ela mais à frente, e ela vem caminhando e falando em direção ao vídeo até um determinado ponto em que ela vai ficar no enquadramento ideal, né? Isso você pode usar para valorizar por um instante, né? Mostrar como é que está aquela movimentação naquele momento. E a pessoa vai caminhando até ficar naquele ponto que fica, desse enquadramento que eu falei, né? Mais ou menos da altura da cintura. É uma possibilidade, né? E aí, nesses casos, o que é que a gente faz às vezes? Se tem uma movimentação que a pessoa vai precisar, né? Se movimentar e se posicionar em determinado ponto, o que a gente faz muitas vezes é adotar referências para a pessoa que está ali falando e tudo, ela sabe exatamente qual é o ponto em que ela vai ter que parar, né? Para o ponto ideal. E às vezes é possível, por exemplo, você marcar mesmo, botar uma fita no chão, alguma coisa, né? Botar aqui, demarcar aquele espaço de que naquele ponto ali em que a pessoa deve ficar, né? Você pode fazer isso. Ou você pode também buscar no próprio ambiente alguma referência. Tem um poste aqui, vou tentar ficar alinhado com ele, né? Para um poste que está fora do quadro, né? Do canto do vídeo. Mas eu vou tentar ficar alinhado com ele porque eu sei que nessa posição é onde eu vou estar aqui no enquadramento ideal para o vídeo, né? São recursos que a gente usa também, né? Então, assim, é sempre bom ensaiar, né? Se você for trabalhar mais com movimentação, né? E também essa questão de variação dos quadros, né? Você brincar, às vezes, com isso, desse dinamismo, né? Eu volto àquele exemplo do vídeo de Bia da praia, né? Que tem aqui, a gente mostrou que a praia é a sede da praia, né? E ela, de repente, entra aqui no enquadramento, né? Ela entra aqui no vídeo, assim, lateralmente, que são efeitos que a gente pode usar de quebra dessa proposta mais tradicional, mas que vão enriquecer, né, o vídeo. E aí a gente experimentar mesmo, né? Às vezes a gente tenta uma coisa dessa, não fica tão legal, né? E a gente aí tenta fazer outra e tudo, mas são estratégias que a gente faz, né? E a mudança de plano, ela tem essa característica de plano que eu digo assim, de enquadramento, né? Ela tem essa característica de também trazer mais dinamicidade para o vídeo, né? Às vezes você vai falar aqui estou aqui fazendo vídeo de divulgação do curso de audiovisual. Aí eu estou falando aqui nessa forma, dizendo, você tem medo de gravar vídeo em rede social, acha que não é para você? E aí pode ter um zoom ou um efeito mesmo de aproximação e que, de repente, a pessoa chega mais perto da tela e diz, mas deixa eu te contar um segredo. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo desse, né? Então, você ter essas quebras ajuda muito nessa questão do ritmo, né?
E aí você casa com também uma mudança no ritmo, uma mudança no tom de voz e tudo, né? São pequenas estratégias que a gente vai experimentando e vai desenvolvendo que ajudam a tornar o vídeo mais agradável também. E aí os cuidados que a gente tem que ter, né? Primeiro, com o fundo do vídeo, né? A gente sabe aqui na web, por exemplo, nós já a cada ano temos novas melhorias e estamos avançando muito nisso, mas ainda há alguns lugares, por exemplo, aqui na reitoria, a gente está tendo uma obra grande aqui, né? Inclusive, espero que não esteja dando para ouvir, mas está dando uma certa quebradeira aqui, normal. Mas então, você não vai fazer um vídeo que está assim, de apresentação de alguma coisa com uma parede que não está legal, tá em obra lá, tá sendo, né, enfim, não está visualmente muito aparente, né? Não está visualmente muito agradável, né? A gente tem que ter cuidado com esse fundo, enfim, olhar atentamente para ele antes de gravar, né? E antes de gravar e depois de fazer um teste, para ver o que é que está destoando. Às vezes é uma bobagem, que é uma lixeira que está ali no canto, que chama a atenção e não fica tão legal. É uma mesa, uma garrafa d'água colorida, algo do tipo, entendeu? Então, sempre é importante a gente treinar esse olhar para ver o que é que tem no cenário além da pessoa, né, que está ali aparecendo no vídeo. Então, o que tivesse de poluição e tudo, tentar tirar, mas ao mesmo tempo tomar cuidado também com o fundo neutro demais, né? Assim, por exemplo, só uma parede branca aqui chapada e tudo, isso fica também muito estranho, né? Então, voltando, por exemplo, àquele vídeo lá da Procura do Rafael, a gente tentava buscar fundos que também tragam algum sentido narrativo, algum propósito, mas que também não rivalizem com a pessoa que está aqui na frente, né? Que eles têm o seu propósito, mas também, vamos dizer, tem o seu propósito, mas o seu lugar também, né? E aí, além do fundo em si, a questão, esse é uma coisa que é muito importante de a gente pensar, e é uma coisa mais sutil, mas que faz uma diferença interessante, que é a questão dos elementos no cenário. Eu dei o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está aqui na mesa. Então, é sempre bom, quando a gente for fazer um vídeo desse, né, dando esse exemplo, que é uma pessoa que está na mesa, ver objeto por objeto o que é que está ali, o que é que compõe realmente aquele cenário. O que é interessante de estar ali, é você observar isso, não é só questão de tirar o que pode estar chamando a atenção demais, o que pode estar desconcentrando, mas é também você tentar compor a cena com algo que também tem esse papel narrativo, muitas vezes, né? Se eu estou falando de um evento aqui, né? A pessoa está aqui na mesa para falar do evento. Então, tem aqui um vaso muito colorido de flores. A gente pode substituir, por exemplo, por um folder do evento, né? Deixa aqui quietinho aqui no canto dele, um folder do evento, sem estar com muito destaque e tudo, mas está compondo aquela informação, né, daquele vídeo. Ou algo que remeta àquele curso e tudo, né? Aquela ação. Você é uma coisa que a gente precisa fazer, é sempre exercitar esse olhar, né, do que é que está compondo aquele ambiente, né? Aqui eu não vou falar muito, que eu vim aqui de improviso aqui para a sala aqui da Project, era outro espaço, mas questão de internet toda eu tive que mudar. Mas, sei lá, se fosse aqui, né, se eu estivesse fazendo um vídeo em casa, assim, algo assim, por exemplo, teria esse cuidado também, né, de tentar botar, sei lá, botar aqui um instante, livros relacionados aqui a roteiro e tudo. A gente pensar nessa composição das cenas, né, é uma coisa sutil, mas que enriquece mesmo aquele material. Iluminação é fundamental também. Na iluminação, não é só a gente pensar se está claro ou está escuro, mas a gente sempre fazer esse exercício de analisar, né, como é que está a iluminação, ver de onde é que está vindo a luz também, né? Por exemplo, aqui, que eu não estou conseguindo ver tão bem, mas eu sei que tem um lado mais claro que outro, porque eu estou aqui na sala que tem uma janela desse lado, aliás, desse lado aqui, a câmera é invertida. Uma janela desse lado, e esse meu lado aqui está mais iluminado, né? Eu estou vendo aqui a miniaturazinha, é o que está aparecendo. Num vídeo que a gente vai fazer para a rede social e tudo, isso aqui já é um cuidado que eu tenho que ter, né? De não tentar, por exemplo, não deixar um lado mais iluminado que o outro. Da mesma forma, não deixar uma fonte de luz vindo de trás, né? Às vezes não é nem uma luz direta, mas uma janela que está aqui atrás, que reflete, né, a iluminação. Fica péssimo, fica muito ruim, né?
E então o ideal é que a câmera, a luz, perdão, ela vindo mais de frente, né? Não precisa ser diretamente, mas que ela ilumine realmente principalmente o meu rosto, mas a pessoa, né, que está aparecendo de uma forma uniforme, né? E aí, assim, você pode usar, né, alguns recursos, temos LEDs e tudo, às vezes, dependendo do ambiente, até uma lanterna de celular ajuda também a dar um pouco mais vamos dizer, uma iluminação melhor. Fazer um teste aqui, ó, por exemplo, aqui, né? Você já percebe que tem uma diferença. Aqui só porque eu botei o celular aqui de lado já faz uma diferença. Então, atentem sempre para isso, né? Como é que está a iluminação daquele local, né? Estabilidade da imagem também. Às vezes, principalmente quando a pessoa já está ali, já está alguns bons minutos já gravando e tudo, fica com a mão cansada, o braço cansado. Então, às vezes acontece de movimentar um pouco e tudo, mas isso fica muito aparente, sabe? Quando a gente vai ver, vai editar e tudo. Então, às vezes você pode usar um tripé, né, por exemplo, mas se for uma pessoa para gravar, contanto que não tape, por exemplo, o microfone e, claro, a lente, né, contanto que não prejudique o vídeo, não existe um jeito certo, né, essencial da pessoa, não. A melhor forma é assim, com uma mão, com duas e tudo. É como a pessoa se sentir mais confortável, até porque os aparelhos variam, né, de tamanho, de peso, etc. Então, como a pessoa se sentir mais confortável, e com o máximo de estabilidade, né, de segurança. Então, faça o teste também, você vai gravar, né, como é que fica melhor para exatamente evitar qualquer prejuízo nesse sentido. E agora a gente chegou na parte que é simplesmente fundamental, mas às vezes eu percebo que às vezes as pessoas até não têm tanto esse cuidado, mas isso aqui para mim é essencial. Eu não sei se isso é uma opinião geral, mas particularmente eu acho mais difícil assistir um vídeo que o áudio não esteja bom. Por mais que seja um vídeo, né, com um visual excelente, é mais difícil para mim assistir um vídeo com um visual muito bonito, mas um áudio ruim, do que um vídeo que o áudio não está lá, aliás, que o vídeo não está lá tão bonito e tal, mas o áudio está claro, né? É muito difícil a gente assistir um vídeo com um som estourado, com uma trilha muito alta, por exemplo, né? Então, assim, essa questão do áudio é fundamental. E aí, o que é importante, né? Naturalmente, um áudio limpo e claro, evitar ruídos, né, de modo geral. Cuidado com o ambiente que você está, não ter ar-condicionado muito alto, né? Pode ter, mas que não seja muito alto, que interfira muito. Ou você está vai gravar um vídeo no campus, perto da entrada, então cuidado com o trânsito, por exemplo, né? Não sei, um momento que haja muita movimentação, o pessoal buzinando, etc, né? Então, sempre muito cuidado com essa questão do ambiente. E aí, uma dica que eu trago. Vamos supor, vocês lembram, pronto, teve aquele vídeo lá que Beatriz fez da praia, que aí, em alguns momentos ela estava aparecendo, em outros ela estava só a voz dela, né? Que é o que a gente chama de off, é só aquela voz com uma imagem diferente na tela. Quando a gente vai fazer vídeos assim, o ideal, que é sempre, sempre bom, é a gente gravar essa voz no próprio ambiente onde está sendo gravado o vídeo, né? Por exemplo, naquele dia a gente gravou lá na praia mesmo, a gente, depois que fez o vídeo, gravou, é só a voz dela, né? Mas exatamente naquele mesmo ambiente do campus. Por quê? Imagina que você gravou aqui no campus, né, que tem aqueles ruídos de vento, planta, movimentação e tudo. E você grava ali naquele vídeo, depois você volta, vamos dizer, para a sala da GECOM, fechado, ambiente fechado, e vai gravar a voz ali. Vai ficar distante, não vai ficar a mesma coisa, né? Então, sempre que, mesmo que vocês forem gravar uma coisa que seja só a voz, né, que vai fazer parte do vídeo, grave sempre no mesmo ambiente onde o vídeo vai ser feito também. E aí, outra dica que eu trago também é você gravar o ambiente. O que eu quero dizer? Vamos supor que a gente, né, tá lá, vai fazer um vídeo aqui no campus para a praia. Pode ser enquanto você está montando equipamento e tudo, né? E sempre é importante que isso seja feito antes, porque se você deixar para depois, a chance de esquecer é muito grande. Você gravar aquele próprio ambiente, você ficar em silêncio e só gravar um ambiente, né? Uns 30 segundos a 1 minuto, só daquele som ambiente. Por exemplo, se eu for gravar um vídeo aqui nessa sala específica da projeto,
eu gravo só aqui a sala, só com o barulho aqui do ar-condicionado e tal. Por que que isso é interessante? Muitas vezes acontece de a gente gravar um vídeo e de repente ver que faltou alguma coisa. Faltou inserir alguma informação, ou alguma informação mudou. Mudou uma data que a gente colocou aqui, vai ter que mudar. Só que eu não estou mais naquele ambiente, não estou mais lá no campus, estou em outra sala, aqui na reitoria. Então eu uso essa gravação que eu fiz no ambiente para ter esse som de fundo, que aí eu posso gravar a minha voz, tudo bem, eu gravo aqui na sala, mas quando eu for editar, eu posso colocar essa trilha aqui, vai ser quase uma espécie de trilha sonora daquele ambiente, que é quando eu colocar a minha voz, ainda não vai ser a mesma coisa de eu ter gravado lá, mas vai facilitar, entendeu? Se eu gravo numa sala que tem um ruído de um ar-condicionado muito alto e vou para outra silenciosa, eu posso trazer esse ruído do ar-condicionado para ficar um som mais natural, não ficar tão contrastante, né? Não sei se deu para entender. Qualquer coisa vocês podem perguntar aqui, né? Mas a ideia é essa de você ter esse elemento do ambiente também, para caso seja necessário, né? Você fazer algum acréscimo, alguma coisa, você poder fazer sem ficar aquela coisa destoante, certo? Não destoar do original. E trilha sonora. Importante, a trilha é uma coisa fundamental. Você ouvir um vídeo, qualquer um desses vídeos que eu coloquei aqui, se a gente colocasse sem trilha, né, sem trilha, puxa, é outro vídeo, é outra coisa completamente diferente, né? Então a trilha é fundamental, né? E sempre uma trilha, né, como a gente colocou aqui, condizente com o que é visto. Ou seja, você está num grande evento, com movimentação muito grande, e você colocar uma trilha meio desanimada, assim, meio. Não é desanimada, mas assim, sem muito movimento também, vai ficar contrastante, né? Da mesma forma, vamos dizer que a gente está fazendo aqui um vídeo na época de Natal e aí a gente está gravando pessoas preparando os presentes da campanha Meu Melhor Natal. A gente bota um vídeo de Natal, bota uma trilha de Natal. Só que essa trilha assim, você vê que é uma coisa de Natal, mas é um ritmo muito animado, sei lá, como rock, uma coisa assim. E aí as pessoas estão lá naquele ambiente, assim, guardando os presentes e tudo, né? Fica estranho, né? Não fica condizente. Então, experimentar, né? Ver diferentes opções de trilhas, ver o que é que se encaixa mais. Às vezes, em alguns momentos, a trilha, ela até dá para você brincar, assim, um pouco, colocar um momento da trilha que é mais alto, colocar como até um momento de pausa no vídeo, né? É um elemento muito importante. Estou vendo aqui o pessoal falando, né, também ainda do ambiente, verificar exatamente se não tem ruído, voz de outras pessoas, né, área externa, que é o que eu falei também do trânsito, né, impacta muito, né, sempre atentar para essa questão, né, e ver essa questão da trilha também no volume adequado, né, nunca competir com a voz, né, como a gente colocou aqui, a trilha baixinho e tudo, né, que dê para você ouvir, que tem uma trilha ali, mas que isso não prejudique de forma alguma o que está sendo dito. Eu separei aqui alguns links, algumas páginas que ajudam muito a gente, né, nessa produção. Se alguém quiser, depois basta mandar um e-mail que eu mando mais direitinho com os links e tudo. Mas para a trilha sonora, eu separei duas que a gente usa bastante. Uma é a biblioteca de áudio do YouTube Studio. Não sei se vocês conhecem. Quando vocês a gente está lá no YouTube, coloca na parte de criar, tem uma opção lá no menu lateral que tem uma biblioteca de áudio, é como eles chamam. Você clicando lá, tem várias trilhas sem direitos autorais, né? Ou assim, com direitos autorais, mas que é livre a utilização, que você pode baixar lá e tem várias opções de você escolher gênero, ritmo, o clima da música, etc. Então é muito bacana, tem um acervo muito bom, né? E você pode baixar de lá, né, na hora, muito tranquilo. Esse site também, Pixabay, ele tem imagens também, tudo, mas tem a seção lá de música, que tem músicas que você pode usar como trilha, a gente usa bastante isso aí, né? Não só em vídeos, mas a gente, aqui no Audiovisual, a gente tem um podcast também, programa de rádio e tudo, então, vez ou outra a gente pega trilha e pega muito desse site, também é muito bom. E para voz, hoje, claro que idealmente é bom a gente ter, né, se a gente tiver o melhor, um microfone, né, que a gente possa usar, para não ficar com o áudio do celular. Se não tiver um microfone, uma alternativa também, que às vezes a gente pode usar, dependendo do caso, é usar o fone de ouvido do celular, né, que tem um microfone, que a gente pode usar para ficar um áudio um pouco melhor. Mas não havendo essas opções, existem alguns sites e aplicativos que a gente pode usar
que também facilitam, que ajudam nesse tratamento. Um dos principais, o CapCut hoje ele tem uma função lá de aprimorar a voz, mas só funciona na versão paga, né? É bom, é um recurso bom, mas realmente tem essa desvantagem de na versão gratuita ele não pegar. Esse site que eu botei abaixo é o Adobe Podcast. Ele funciona muito bem e é gratuito com alguma limitação. Mas vocês colocando lá, né, eu posso depois, como eu disse, passar por e-mail, assim, direitinho, mais alguma orientação, mas é muito grande a diferença que faz você gravar um vídeo aqui no celular. Quando você coloca nesse aplicativo, é só você upar lá o vídeo e ele dá um bom tratamento de voz, tira sons assim, do ambiente, tudo. É sensacional. Na versão gratuita dele, se você não tiver o pacote da Adobe, ele já faz, assim, já dá uma diferença muito grande, mas a vantagem da versão paga é que você pode ajustar melhor é, o, ajustar melhor esse efeito. Porque se o som já não estiver muito legal, quando você colocar nele, ele usa essa inteligência artificial para aprimorar o som, e às vezes não fica um som um pouco robotizado em alguns momentos, né? Mas ainda assim fica muito melhor do que usar o som sem nenhum tratamento. E tem o Audacity, esse aplicativo, que é um aplicativo gratuito, é um software livre, que ele é mais de edição de áudio. Ele até dá para você editar, assim, fazer um tratamento de voz, mas é de uma forma mais técnica, não é um recurso como esses outros que você coloca lá e ele já faz automático, né? Mas para editar um áudio, por exemplo, para diminuir um som, para cortar e tudo, se você precisar cortar só o áudio, também para extrair o áudio de um vídeo, por exemplo, ele faz tudo isso. E é um aplicativo que a gente usa muito. Na verdade, o conteúdo que a gente faz hoje aqui na Universidade de Áudio, a gente usa esse aplicativo, né? Até para o programa de rádio que a gente faz semanalmente. E mais um tópico, a questão das legendas. Legenda hoje é fundamental, né? Eu conheço algumas pessoas, vocês talvez conheçam também, gente que não gosta de passar o feed, principalmente dependendo do ambiente onde a pessoa está, de passando o feed com som, né? Então muita gente assiste, até em casa às vezes assiste assiste aqueles vídeos sem som, né? Então a legenda é fundamental para isso, né? E então todo vídeo que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar a legenda. No CapCut hoje existe, eu acho que também é na versão paga só, essa função de colocar a legenda automática, né? Só que é muito, muito importante ter cuidado quando você usar, seja o CapCut, seja qualquer outro aplicativo de legenda, porque sempre vem com alguns errinhos, né? Então, legenda a gente sempre tem que ver e rever para consertar, mas funciona bem, otimiza bem o trabalho, né? Essa questão do texto curto na tela é que se você lembra, por exemplo, aquele vídeo do Procurando Rafael, que a gente apareceu a professora e veio com a legenda dela, na legenda do vídeo, mas a legenda, o lettering dela dizendo a professora Ariana Costa, coordenadora do projeto. É um recurso que a gente pode usar em paralelo com a legenda, mas com cuidado, né? Não exagerar nisso e se a gente for usar, deixar sempre o texto curto para não confrontar com a legenda e também não usar em muitos momentos, né? Para não ficar um texto que a pessoa tem, um vídeo que a pessoa tem que ficar lendo muita coisa, né? E esse tópico de não repetir o que está sendo falado é de que a gente não precisa colocar exatamente na legenda como a pessoa está falando, se ela está falando com alguns vícios. Por exemplo, que às vezes você coloca no próprio CapCut, tem gente que fala muito, né, fala muito assim, né, fala muito, enfim, fala muito assim, por exemplo, fala com determinados termos que não acrescentam, são vícios de linguagem, né? Não acrescentam na informação. Então, na legenda, o ideal é que a gente tire, né? Não precisa colocar se não for uma coisa necessária, né? Então, deixa o texto mais limpo, né? Pronto, o Eduardo está dizendo aqui que o CapCut permite usar o recurso algumas vezes grátis e depois limita, né? E a gente vê assim, de meses, anos para cá, que a cada mês parece que o CapCut vai limitando mais e mais, né? O que ele permite. Muita coisa que antes era gratuita, hoje só na versão paga que tem, né? Pronto, a Ana Cláudia dizendo aqui que vê sem o som, né? Então, enfim, é fundamental, cara, essa questão da legenda e ter um cuidado muito grande, né? Sempre que você colocar a legenda, você ajusta, depois você assiste de novo, para ver se está tudo ok. Preferencialmente pede para outra pessoa ver também, porque né, quem trabalha, por exemplo, um texto aqui, né, texto acadêmico mesmo, sabe que às vezes você que fez um texto, não adianta você revisar porque você já está com aquela, vamos dizer assim, a visão viciada. Então,
você não... Erros seus são mais comuns de passar despercebido, né? Então, tudo que, por exemplo, a gente produz aqui na GECOM, assim, de vídeo e tudo, geralmente passa por outra pessoa exatamente para ela ver, né, se está tudo ok nessa revisão. Então, sempre revisem de preferência com outra pessoa também para ajudar. E já encaminhando para o fim, assim, quais são, vamos dizer, os erros mais comuns, né, que a gente observa, né, e elencou aqui alguns. A questão dos vídeos longos demais, né, a gente botou aquele tempo de 1 hora, de 1 minuto para os vídeos, né, e claro, a gente pode passar em alguns momentos, tudo bem, né, mas assim, sempre atento a essa questão de também não estourar demais e a gente realmente ter a noção do que é que pode tirar e o que é que não pode, né. Texto decorado, aquela questão, né, que eu já falei, da fluidez, né, da fala, a gente falar de uma forma mais fluida, mais conversada e tudo, né, evitar aquele texto mais robotizado e tal, né, que a pessoa decorou palavra por palavra e tal, e como se estivesse lendo o texto, né. Falar para dentro, a pessoa, né, falar muito baixo, para dentro mesmo, né, como a gente costuma dizer, né, da pessoa que fala sem muita posição da voz, principalmente dependendo de como você estiver gravando, fica muito difícil da pessoa escutar bem, né, se você não tenta falar de uma forma mais imposta e tudo. Falta de um objetivo claro, né, nos vídeos, aí falando mais a parte de roteiro, né, é aquilo que eu falei, assim, de você ter desde o início qual é o objetivo do vídeo. Então, a pessoa começa a falar sobre uma coisa no vídeo, depois pula para outra, termina com uma terceira e você não sabe, você que viu o vídeo não sabe exatamente qual é o objetivo daquilo, né. Então, às vezes, é aquela questão de menos é mais, né, então focar numa coisa. Se for o caso, faz um outro vídeo depois sobre outro assunto, né, mas, ter sempre o objetivo claro do vídeo. Improvisar sem planejamento, né. Às vezes até funciona você fazer uma coisa meio no improviso, mas está longe de ser o ideal, né. Às vezes o improviso fica faltando alguma informação, algo não sai muito legal, né. Então, assim, evitem, né, ao máximo gravar de qualquer jeito, né. A gente precisa fazer um vídeo, assim, dizendo isso, isso e isso, então vamos fazer aqui agora, está aqui o celular, estou gravando. Às vezes fica bom, acontece, mas não é regra, né. E, mais uma vez, gravar e postar sem revisão, falei da legenda, mas isso vale para todo o vídeo. O ideal, você fez o vídeo. Além dessa revisão da legenda, você assiste outra vez, observando esses outros aspectos visuais do vídeo, né. O que é que o vídeo tem ali, a questão do cenário, né, a questão do fundo, se ficou legal ou não, da postura da pessoa, se ficou legal ou não. Da mesma forma, o som, dá para ouvir, em todo o vídeo, dá para ouvir legal a voz da pessoa, até o momento que teve algo errado, tudo. E sempre pedir para alguém mais ver, né. Exato, às vezes precisa de várias edições quando gravamos sem algo claro. Se a gente vê, né, às vezes, quando a gente não tem esse trabalho do roteiro, é aquela questão, é um investimento de tempo, né? Você investindo mais tempo no roteiro, pode ter certeza que é um tempo a mais que você não vai, é um tempo que você não vai perder, muito maior lá na frente, tendo que fazer uma edição, né, cortar coisas, às vezes até gravar de novo e tudo, né? Então, ajuda demais, cara, essa questão do roteiro. E o último ponto que eu botei para falar aqui é o uso de inteligência artificial, né? Que hoje faz parte totalmente do nosso dia a dia. Bom, vou falar a minha opinião pessoal, né? São, eu acho, ferramentas muito boas para a gente estruturar as ideias do vídeo, para a gente debater, para a gente ter ideias, né? De pensar, né? Porque às vezes você tem assim uma ideia do vídeo, mas não sei muito bem como é que eu posso colocar e tudo. E aí você conversar com ChatGPT, Gemini, etc., ajuda você a ter ideias, né? Isso eu acho um recurso válido de você colocar, né? E aí, agora, qual é a observação que se faz? Que eu coloquei aí. Isso não quer dizer que a gente pode chegar lá e dizer, ChatGPT, vai ter um evento tal aqui, eu quero que você faça um roteiro, né, de vídeo para isso. Ele vai fazer, mas aí eu pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e gravar isso aí, nunca fica bom, sabe? Quem já é acostumado, né, a usar IA, por exemplo, quem é professor que usa assim e já sabe quando bate o olho, já sabe quando um texto provavelmente é feito por inteligência artificial. A gente já sabe porque tem um certo padrão de tom, né, de expressão e tudo. E com o roteiro de vídeo não é diferente, né?
Se você pedir para ele fazer um roteiro, você pode ver que ele sempre vai repetindo o mesmo tom, mesmo que você peça para ele mudar, é muito fácil de você reparar pelas expressões, pela forma como ele coloca as informações, de que é um texto de inteligência artificial. É um texto, em geral, sem alma, sem vida, né? Sem uma expressividade mais natural, que é o que dá mais vivacidade mesmo aos vídeos, né? Então, né, evitem ao máximo, né? E mais ainda, evitem usar o roteiro pronto das inteligências artificiais e essa evitem, assim, total mesmo. É usar aquelas vozes de inteligência artificial, que não fica legal, cara. Assim, eu posso garantir, a pessoa pode não gosta da minha voz, não acha que eu falo direito, isso, aquilo. Eu posso garantir a você que a sua voz, né, a forma como você vai colocar, vai ser melhor do que uma voz de IA, né? Não fica um texto bom, ainda mais considerando o nosso contexto né, uma universidade pública e tudo, não fica legal assim, para os setores a gente colocar, né, esse tipo de coisa. E também muito importante, cuidado com as informações, né, geradas, principalmente GPT e GTA. Questão de dados, nunca confiem no que eles apresentam. Às vezes são informações atualizadas, às vezes são dados que eles inventam mesmo, né? Vocês sabem que, às vezes, a IA, quando ela não... É uma geração de texto. Quando ela não sabe que é alguma coisa, ela vai inventar, né? Então, dificilmente... Hoje até melhorou um pouco isso, mas ainda é um risco muito grande, né? De você botar uma informação que não é verdadeira. Então, questão de dado, né, informação, é um curso que foi criado no ano tal, é um curso que tem tantas pessoas, a biblioteca tem um acervo de tantos livros. Essa questão, nunca confiem na IA, procure. A gente tem o nosso portal, que tem muitas informações, né, tem as notícias, tem as páginas de cada setor. Essa que tem que ser a nossa fonte, né, porque a IA ela pode se equivocar muitas vezes. Eu trago uma dica. Quem utiliza já isso, eu peço até que coloque aqui no chat e como utiliza, que são as gens, né? A gen do Gemini. Não sei se vocês sabem como é, mas é um recurso muito interessante do Gemini. A gen é uma espécie de personalidade que você pode criar, né, para uma conversa específica para o Gemini. Como é que funciona? Vamos dizer, uma forma de vocês criarem. Vamos dizer que tem uma pessoa aqui do departamento de história, né, da UER. E aí ela criar uma página do Instagram e tudo, e quer começar a fazer vídeos, fazer publicações e tal para rede social. Você pode acessar esse gen, que é lá na área do Gemini, lá embaixo, você rola lá embaixo na coluna da esquerda e tem lá as opções, né, para você criar uma personalidade dessa. É uma conversa específica que você vai definir qual é a personalidade, qual é a atribuição daquela, vamos dizer, daquela voz, né, entre aspas, que vai falar com você. Então, você pode colocar lá, especificar, você, né, falando com o Gemini, você vai ser um assessor, um social media, né, um profissional de comunicação que vai gerenciar as redes do departamento de história. A sua tarefa é produzir vídeos institucionais sobre os eventos, sobre enfim, as atividades do curso, né? Vídeos que chamem a atenção dos estudantes, seja voltados para a comunidade externa, etc. Você especifica lá do jeito que você quiser e pronto. Depois que você salvar aquilo, sempre que você falar com essa agência, essa personalidade, ela vai levar essas informações que você colocou. O que é que isso facilita? Em duas coisas, né? Primeiro, de você é um ganho de tempo, porque você não precisa toda vez que você abrir o Gemini você colocar de novo um prompt, vamos fazer um vídeo para o departamento de história que seja dessa e tal maneira, né? Você pode, é como se você estivesse falando com um servidor específico para aquilo, né? Então, fica muito mais rápido a comunicação. Você já pode dizer assim, vai ter evento tal, no dia tal, faça um roteiro para esse vídeo, né? Então, ele já faz de uma forma muito mais rápida. E você pode alimentá-lo com informações do curso. Você pode pegar a própria página do curso, colocar lá, ele tem um input lá, uma seção para você colocar links e arquivos e tudo. Você pode colocar o que quais são as informações que a CA vai ter. Então, você coloca lá e o que ele produzir de conteúdo, ele já vai levar em consideração essas informações que você colocou, né? Então, se você pedir um vídeo, um vídeo que faça referência também à história do curso, se você já tiver colocado para ele, né, essas informações, o histórico do curso e tudo, ele já vai pegar automático, né? Você basta fazer isso só uma vez que ele já vai fazer isso. Então, é uma ferramenta muito boa,
né, eu sugiro, assim, isso até, na verdade, assim, para quem, sei lá, quem trabalha com ata, né, assim, fugindo aqui da proposta do curso, mas quem trabalha com outras coisas também é uma ferramenta muito interessante, certo? Então, eu deixo essa dica. E é isso, pessoal. A gente começou 2h10, né? Foi realmente 2 horas de curso. Estou orgulhoso. Acho que consegui assim, ver bem assim, o tempo. Né? Mas, assim, antes de terminar, né, esses minutos finais, eu deixo só essa última fala de que assim, a gente falou aqui de muita coisa, né? De enquadramento, ritmo, som, etc. e tal. São coisas para a gente sempre ficar atento, obviamente, né? A gente sempre tem que ver isso. Mas o que é que eu deixo como mensagem também, que não esperem, né? Não façam a coisa esperando que seja um material perfeito, né? E nunca vai ser, né? A gente, né? Principalmente quem trabalha assim com texto, com produção, audiovisual e tudo, sabe que sempre fica aquela coisinha assim sempre fica aquela uma certa frustração de que poderia ter falado tal coisa, tal trecho poderia ter sido um pouco melhor, essa questão aqui do cenário sempre vai ter. Qualquer um daqueles vídeos que eu mostrei aqui, foram todos os vídeos que ficaram muito bons. Mas, assim, se eu poderia apontar coisas que a gente poderia ter feito melhor nesse sentido. Né? Isso é normal. Então, assim, são muitas coisas, né? Muitas informações que a gente passou e tudo. Quem quiser depois eu passo aqui, os slides todos. Mas tenham essa consciência de que são processos e são caminhos que a gente vai desenvolvendo e tudo, achando às vezes uma identidade mais dos vídeos ou não, né? E que a gente não precisa se prender a essa ideia de fazer material perfeito. O que a gente precisa fazer é sempre ter um rigor muito grande com as informações, né? Isso é inegociável. A gente sempre tem que colocar informações corretas, precisas, né? Que não gerem dúvida. Mas essa questão mais técnica e tudo, vídeo e tudo, sempre a gente sempre procura fazer algo bom, né? Se não ficou perfeito, porque nunca vai ficar, tudo bem. No próximo a gente melhora esse ponto, depois vai ter outro para melhorar. Estou dizendo tudo isso para que vocês se sintam realmente muito à vontade e se sintam bem, né, produzindo mesmo, né? Vai ser bom para vocês pessoalmente, profissionalmente, vai ser excelente também para a nossa instituição também.